aproxima aí do dia 22. Como é de costume, a gente já vai abrir aquelas falas aqui para os nossos apoiadores, companheiros de luta que estão ajudando a gente a abrir porta em Brasília, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal e tudo, e que são companheiros aí de luta dos metroviários e que estão sendo parceiros aí na gente para tentar manter essa empresa pública e evitar que essa catástrofe com 1.600 empregos aconteça. Eu vou chamar aqui primeiro o Leonardo, dos petroleiros, para dar a palavra de apoio aqui para a gente. Obrigado, Léo. Bom, turma, boa tarde. Eu acho que boa parte que já me viu aí em algum momento aí dessa luta de vocês. Eu estive aqui também no Bananaço e tal, em várias outras mobilizações que vocês fizeram. Hoje mais cedo eu estava lá em frente ao jornal Estado de Minas, sindicatos gráficos e dos jornalistas, estavam fazendo uma mobilização lá, porque o salário dos funcionários não estava sendo pago faz meses, 13º também, atrasado, tudo atrasado, e os caras preparando ali para uma mobilização. Alguns dias atrás a gente esteve em frente à Santa Casa, onde os funcionários estão sendo demitidos, boa parte dos funcionários está sendo demitido. Lá nos petroleiros, acho que muitos aqui já sabem, a gente teve um pouco de sorte, né, nesse processo. É lógico, acho que cada pedra que a gente coloca no caminho, vocês sabem disso aqui, estão o tempo todo tentando impedir essa venda, tem um poder, mas a gente teve um pouco de sorte que saiu da lista agora, a Regap, né? Apesar de que eles venderam algumas refinarias, venderam na Bahia, onde os combustíveis ficaram mais caros depois da venda, enfim. E o que eu vejo nessas várias lutas é que faz sempre falta essa unidade, não só de vir aqui fazer uma saudação e tal, mas de levar para as bases, porque aqui o tempo todo, vocês não é diferente da gente, a gente tenta ganhar a população, né? Só que a população recebe um monte de outras informações das várias mídias. Só que as centrais, que reúnem os vários sindicatos, têm que levar esse debate para a base delas. Porque é diferente, quando fala população, uma coisa é você receber da mídia, outra coisa é você receber do sindicato dele. Os petroleiros estão recebendo lá essas informações do que acontece aqui. E um dos motivos de eu estar aqui é esse, né? Porque se realmente a gente conseguisse unificar a classe, eles não vendiam metrô, não vendia nada. Como eu falei, a gente vê várias lutinhas, eles não iam conseguir fazer essas várias lutinhas, porque tá querendo atrasar o salário dos trabalhadores lá, a gente vai atrasar em todas as fábricas. Seria isso o ideal, né? Mas vai ficar falando ideal aqui, ainda mais na situação de vocês, né, que está tão próximo da venda assim, até sacanagem, né? Mas então, eu estou aqui mesmo, nem sei qual que vai ser a linha que o sindicato vai estar colocando, conversei com eles, enfim, mas estou aqui para apoiar a decisão que vocês tomarem aqui hoje da forma possível, financeiramente, advogado, o que está ao nosso alcance, nesse de divulgação e tal, que o sindicato está ao alcance. Também sou do CSP Conlutos, vou levar isso lá para todos os sindicatos de lá, tem companheiro aqui da CUT, imagino que vão fazer o mesmo, né? Levar para todas as bases esses debates, porque é bem diferente, né? A gente está falando da venda, da entrega mesmo, do que vocês sabem que é, né? Essa estatal aqui de trens e tal. Então é isso, pessoal. Eu estou aqui, vou estar continuando aqui ouvindo aí o que vocês tirarem e tá na linha de apoio a vocês, a luta que vocês tirarem aqui. Léo, obrigado pela apoio, cara. Pessoal, lembrando que é importante aí, assinar a lista de presença, e a gente está distribuindo aqui hoje a camisa contra a venda do nosso metrô a preço de banana, beleza? A categoria que o pessoal quiser pegar aí, só procurar, temos vários tamanhos. O próximo inscrito aqui, eu vou chamar o presidente da CUT, o Jairo, nosso parceiraço aí, tem brigado igual metroviário para não pedir essa sacanagem aí com o sistema. Obrigado, meu cara. Geraldo, boa tarde. Eu estou numa reunião aqui com a CUT Nacional, discutindo inclusive o assunto aqui do metrô e do SEASA, né? Fizemos uma reunião semana passada, né, Daniel, para discutir isso com a direção nacional da CUT, onde lá foi tirada estratégia, tirada tarefa para cada um de nós cumprir, para poder, tanto os companheiros da CUT Nacional que estão em Brasília, em São Paulo, conseguem fazer a articulação lá, fazem o papel lá que tem que ser feito, e a gente aqui em Minas fazendo as tarefas que tem que ser feitas. Hoje de manhã eu fui para a Rádio Favela, fiquei lá o horário todo da entrevista, debati bastante a questão do metrô. Não sei se alguns companheiros que ouviram a Rádio Favela hoje. Toda segunda-feira a gente tem um espaço lá na Rádio Favela, né, de 11 a meio-dia, roda de conversa toda segunda. Então hoje eu fui lá, fiz uma fala também sobre a questão do metrô. E hoje de manhã cedo, o Rogério Correia me ligou, me acordou 7 horas da manhã hoje, para falar que estava indo lá para diplomação do Lula, e que ia aproveitar para levar o tema também de nós metroviários e da SEASA,
para o ambiente lá da diplomação do Lula, que ele conseguisse conversar lá com as pessoas que estão na transição ou não, para poder dialogar, né? Conversei também com a Alva, que a gente tem que tentar agora uma conversa com o Alexandre Silveira, que é um cara forte, que está no governo, ele vai assumir o ministério do governo Lula, tentou o Senado aqui em Minas Gerais, mesmo não conseguindo, o Lula ficou muito grato a ele pela postura que ele teve aqui em Minas. Então é um cara que já falou com nós durante a campanha, depois também conseguimos conversar com ele, que ele é contra a venda do metrô, então a gente tem que fazer esse trabalho em cima dele também, para tentar ir passando e fazendo essas tarefas que nós tiramos lá no dia dessa conversa com a Nacional e tudo que vocês têm colocado aqui para a gente de tarefa. Então a gente está fazendo essa divulgação através dos nossos sindicatos, fizemos também essa divulgação com a presença da direção do Sindimento também, numa atividade que teve dos educadores, dia 7, fizeram a paralisação, foram para a cidade administrativa para cobrar a questão do Fundeb, que o governo Zema não quer pagar, são 2 bi, tanto está parado, que é da educação, tem que ser destinado à educação, se ele não destinar agora, volta para o governo federal. Então ele está fazendo essa sacanagem com a educação, não vai pagar, daí uma questão de próximo de 8 mil para cada educador, se pagasse o valor, tem que ser pago. Se ele não pagar, pela Constituição, esse valor volta para o governo federal e Minas não pode mais utilizar esse valor. E agora tem um ator aí que nós temos que combater, nós já estamos com a estratégia de ir para cima dele, para encostar ele na parede, que é o Zema. O Zema entrou aí no cenário, né, vocês viram a carta que ele fez, né, o que ele divulgou, para poder forçar que a transição aprove a venda do metrô no dia 22. Colocando que é interesse, como se ele fosse dono de Minas Gerais, que é o interesse de Minas Gerais que o metrô seja colocado à venda e que não haja uma intervenção da transição nesse sentido. O PT já entrou com uma ação contra a questão da venda do metrô no dia 22, já tinha entrado antes com questão SEASA, agora entrou com essa ação com relação ao metrô, e a gente está nessa articulação aqui em Minas, conversando, né, com todo mundo da direção do sindicato, como é que a gente faz a luta com vocês aqui, que vocês passam de ideia que a gente corre atrás, e fazendo essa articulação com outras centrais, com outros sindicatos, com os movimentos sociais, indo atrás dos políticos, para a gente conseguir barrar essa questão no dia 22, e para o ano que vem a gente está fazendo um outro debate, que é a ampliação do metrô sem privatização, nós discutimos com a população a ampliação do metrô para o Barreiro, para onde o pessoal tem o desejo que ele seja ampliado, sem privatizar e com concurso público para aumentar o quadro aqui, e quem sabe até com a tarifa social, tarifa zero aqui no metrô. Então esse é o debate que vamos fazer a partir do ano que vem, assim que a gente fizer essa tarefa nossa, que é barrar o leilão do dia 22. E galera, parabéns pela mobilização, parabéns pela luta que vocês estão fazendo. Às vezes as pessoas estão aqui, Daniel, para terminar, às vezes a gente está aqui no meio do movimento, vocês não têm noção de como é que chega para fora. Como é que as pessoas enxergam isso, que vocês estão mobilizados, estão na luta, estão aqui na porta, fazendo o trabalho que tem que ser feito. Isso chega para as pessoas, para motivar também as pessoas a estarem na luta junto com a gente que está aqui no metrô. Então, parabéns, galera, parabéns à direção do sindicato que tomou posse agora. E a gente continua na luta e nós vamos estar voltando aqui depois do dia 22 para dar o uniforme, que o leilão foi barrado e que nós conseguimos essa vitória. Obrigado, Jair. Obrigado. Boa parte dos informes que a gente ia passar na Assembleia, eu já adiantou aqui. Não esquenta não, tá de bom. Deu spoiler. O próximo aqui, a próxima inscrita, é a Sumara, representando o gabinete do deputado estadual Betão. Metroviária honorária, inclusive membro honorário da diretoria devido ao grande histórico que tem com essa entidade, né, Sumara? Obrigada, Daniel. Bom, boa noite, companheiros e companheiras. Em primeiro lugar, eu quero aqui expressar em nome do deputado Betão a nossa solidariedade e apoio à luta que vocês estão realizando. É mais do que justo que vocês reivindiquem a suspensão do leilão, porque esse leilão está sendo organizado e foi feito por um governo que tratou os trabalhadores com o maior desrespeito possível, tanto o governo Bolsonaro, tanto com relação aos direitos, como com relação a qualquer luta e direitos reivindicação dos trabalhadores. Então, nesse sentido, está muito certo. E eu acho que está muito certo ainda, né, porque a maior parte dos trabalhadores desse país, a maioria, ganhou as eleições para presidente, que é o companheiro Lula. E nesta luta tem esperança, gente. Nessas eleições se deu esperanças aos trabalhadores e suas lutas. A esperança que a gente tem de que este governo não faça igual ao outro governo.
E que é por isso que faz sentido pedir a suspensão do leilão. Porque esse governo não pode se igualar em nenhum aspecto. O governo Lula não pode se igualar em nenhum aspecto ao que fez o governo Bolsonaro. Então, tudo que vocês fizerem nesse combate pela suspensão do metrô, pela não privatização do metrô, podem contar com o nosso mandato, do deputado Betão, e podem contar com certeza com o Partido dos Trabalhadores, que vai lutar para que como é que chama? A comissão, a equipe de transição receba os companheiros e receba com vontade de dialogar. Para isso, suspender o metrô. Suspender não o metrô, suspender o leilão. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, Silmar. Pessoal, eu vou abrir a Assembleia com a leitura de uma carta que nos foi proposta, que a diretoria aprovou, e vamos passar aqui agora por aprovação da categoria. É uma carta de pedido de apoio ao presidente Lula e à equipe de transição. Você acha melhor ler depois? Ela já entra em algumas partes aqui. É o presidente Lula e a equipe de transição do governo Lula. Os metroviários reunidos em Assembleia Geral no dia de hoje, 12/12 de 2022, se dirigem ao legitimamente eleito presidente Lula e a sua equipe de transição para solicitar a suspensão do leilão do metrô de Belo Horizonte, marcado para o dia 22 de dezembro próximo. Todo o processo de privatização está marcado por várias inconsistências nos estudos técnicos apresentados pelo BNDES com a utilização de investimentos público federal, ademais do preço irrisório oferecido, menor que os preços dos trens comprados em 2012. Tais fatos estão comprovados nas recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que se posicionou contra a privatização. O pior, no entanto, é o que está reservado aos 1.600 trabalhadores e suas famílias que estão com seus direitos e empregos ameaçados. A falta de diálogo com os trabalhadores e suas organizações foi a marca do governo Bolsonaro. Mas nossas esperanças, depois de tantas desesperanças vivenciadas nos últimos anos, é que tudo seja diferente no governo Lula. E por isso, estamos publicamente pedindo a suspensão do leilão. A categoria decidiu por chamar a greve geral. Isso, essa parte agora, gente, se o nosso encaminhamento passar aqui, ok? A categoria decidiu por chamar a greve geral a partir de 14/12, por tempo indeterminado, porque não estamos vendo, até o momento, que seremos ouvidos pela equipe de transição. A desesperança, ainda que tenhamos combatido pela esperança nas eleições passadas, elegendo o presidente Lula. Lutamos por novos tempos para a classe trabalhadora e o presidente Lula, em seu discurso na Avenida Paulista, disse que espera não nos decepcionar. Ainda em campanha eleitoral feita em Ribeirão das Neves, Lula prometeu a expansão do metrô sem privatização. Esperamos por novos tempos de diálogo e de atendimento das reivindicações da classe trabalhadora, diferentes do que vivemos no governo Bolsonaro. Ainda está em tempo. Pela suspensão imediata do leilão em 22 de dezembro e não a privatização do metrô de Belo Horizonte e Contagem, aprovado pelos metroviários em Assembleia Geral no dia 12 de dezembro de 2022. Pessoal, eu vou abrir agora, essa categoria tem da gente, depois que a gente passar os encaminhamentos aqui da Assembleia, se a gente tem acordo em encaminhar isso aqui, esse pedido de apoio à equipe de transição e ao presidente Lula, ok? Vamos começar aqui agora, abrir um tempo central da Assembleia. Você quer puxar, Alda? A Alda vai colocar aqui as agendas que a gente teve e tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde não, né? Boa noite já, né? Pessoal, essa é a primeira Assembleia que eu faço depois das eleições, né? E eu agradeço a todos vocês estarem aqui. A gente tem dois pontos fundamentais aqui para a gente conversar. O primeiro é com relação à questão do leilão. Eu não vou falar que até agora que eu estou aqui, a gente não recebeu nenhuma comunicação oficial da equipe de transição, nenhuma comunicação do governo, tanto Bolsonaro quanto Paulo Guedes, que eu sei que não vai fazer isso, né? Mas a gente até agora não teve nenhuma comunicação oficial que o leilão foi suspenso. Então, no meu entendimento, o leilão continua sendo marcado para o dia 22/12 de 2022. Enquanto a gente não tiver essa comunicação, a gente não pode acreditar ainda que
essa questão do leilão não vai passar. Eu estou achando esse silêncio, eu vou falar o que eu falei hoje na reunião. O silêncio me incomoda, porque se a gente teve várias notícias aí falando do leilão, o próprio Jairo agora falou do áudio do Rogério Correia, eu ainda não ouvi o áudio dele. Eu vou até olhar no Instagram dele para ver o áudio, eu não ouvi. Então, se a gente tem tudo isso, por que até agora ninguém falou que o leilão foi suspenso de forma oficial? Não foi. A realidade é essa. E a gente continua tendo leilão, a gente continua estando na tábua da beirada, ou seja, 1.600 empregados podem ter um ano de estabilidade e daqui a um ano de estabilidade, daqui a um ano a gente vai ver o que vai acontecer com a empresa que vai entrar, com a concessionária. E essa questão toda que a gente está falando aqui, ontem a gente teve uma reunião com a Lúcia Mendonça, ela é do PT setorial e ela faz parte do grupo técnico, obrigada, grupo técnico de cidade. E ela falou o seguinte, que o grupo técnico se reuniu, o pessoal do setorial reuniu e falou pedindo a suspensão do leilão. Eles, sinceridade, eles falaram da suspensão do leilão e eles falam para a categoria? Não faça. Não faça, podia se retirar, pô. Podia se retirar. Não, aqui dentro não. Aqui é uma área que não é. Se a receita for harmonizada. Só precisa, por favor. Seus dois aí, não, eles querem que pratize o metrô. Sai fora! Pessoal, vem cá, vamos deixar esse pessoal aí? Vamos deixar? Não, pessoal, vamos deixar eles aí? Pessoal, vamos continuar a nossa assembleia? Pessoal, vamos continuar a nossa assembleia? Ô Pedro, vamos continuar a nossa assembleia, vamos? Não, deixa eu falar um negócio com vocês. Pessoal, vamos te falar um negócio com vocês? Vamos falar aqui sério. Deixa o pessoal aí, fica à vontade. É simplesmente a gente não perceber que eles estão aqui, continuar a nossa assembleia. É vida que segue. Isso. Não, deixa aí, deixa. Até é bom que eles lá levam para o Zema o nosso recado, Levi. A gente quer levar para o Zema o nosso recado. Qual que é o nosso recado? Nós não queremos a privatização do metrô. Nós queremos a tarifa social. Nós queremos isso. Então deixa os caras aí, gente. Sinceridade. Deixa aí. Vamos lá. Aqui, gente, deixa eu falar com vocês. Vamos voltar à nossa assembleia aqui, tá bom? Então, gente, o que acontece? As notícias que a gente tem não são as melhores. Porque a gente sabe que o que esse governo quer justamente a privatização e o aumento de tarifa e o desemprego. Ô, gente, vamos prestar atenção aqui, gente, na Assembleia. Eu acho que a gente tem que ter foco na Assembleia e nas condições de trabalho. O resto que está aí, deixa de lá para lá. Vamos lá? E aí, o que acontece? Nós tivemos reunião com a Lúcia, como eu estava falando, e ela falou que o grupo dela pediu pela suspensão do leilão, mas que também ela falou que a gente tinha que estar em Brasília. Então, amanhã, o Pedro e o Leôncio, cadê o Leôncio? Deve estar por aí. E eles estão indo para Brasília amanhã, para a gente, hoje, desculpa, Pedro, a gente está indo para Brasília hoje, para tentar fazer uma agenda amanhã lá em Brasília. Essa agenda vai ser com a Lúcia, a gente vai tentar outra agenda com o Alexandre Silveira, e vamos ter que ir, o caminho é esse. Agora, se a gente não conseguir, eu acho assim, hoje, se vocês me perguntarem o que está acontecendo, ninguém abraçou o metrô. O Rogério Correia abraçou, mas o restante, a Bia abraçou, o Betão abraçou, mas o restante não abraçou. Como abraçou as outras categorias, que a gente teve notícias que foi suspenso a privatização, ou que o manifesto foi contrário à privatização. Então, hoje, o nosso papel é o quê? Qual é o papel do sindicato a essa categoria?
é propor a paralisação a partir do dia 14. Muita gente me perguntou, por que a gente não faz paralisação dia 23? Eu falei, dia 23 já acabou. Dia 23 já passou. E aí eu vou fazer privatização, vou fazer greve contra quem? Porque vai ser um trânsito, né? Vai estar em trânsito. A CBTU e a concessionária, porque o contrato é assinado em março. Então, até o leilão, até março, nós estamos pela CBTU. Depois a gente está pela concessionária. Vou fazer... Então, a greve, ela tem que ser feita agora. E aí, quem vai deliberar isso são vocês. Porque o cenário nosso não é um cenário bacana e a gente tem que mandar um recado. E o recado é esse. Nós queremos a suspensão do leilão. E a manutenção dos nossos empregos. Não queremos coisas diferentes, não. Então, gente, só para vocês saberem, é esse o aviso que o sindicato, essa é a proposta que o sindicato traz. E aí, eu vou deixar uma coisa bem clara. Vai ter dias cortados, a gente tem que saber. A gente não vai ter como negociar. Esse grupo da empresa que está aí não vai querer negociar com a gente. Mas por que a gente está falando tudo isso? Para que depois que a gente tenha a decisão tomada, ninguém reclama, descontou. Mas a gente está falando dos nossos empregos, da CBTU como empresa pública, do concurso que nós fizemos, e ele tem que ser respeitado, porque ninguém aqui entrou pelas portas do fundo, todo mundo entrou pela porta da frente. Então, por isso, é fundamental vocês saberem que quando nós voltarmos greve aqui, é por tempo indeterminado, ou então até que a gente seja chamado e para conversar. É sério isso. O sindicato está disposto a pegar isso e dizer para vocês. Nós vamos ter o TRT chamando, nós vamos ter multa, vamos ter uma série de coisas, mas o momento é esse. Ou a gente vai ou racha. Não tem outra solução. Eles têm que conhecer, Belo Horizonte tem que conhecer os metroviários e a força dos metroviários. E a força está aqui, ó, hoje, nessa Assembleia. Tá ok? Pessoal, é importante salientar que o que vem surgindo na imprensa, a falácia de que os nossos empregos estão sendo discutidos, está em negociação, é mentira. Até hoje não tem nada oferecido para a gente, além de supostos 12 meses de estabilidade, de uma pseudo-estabilidade no ente privado. O secretário Fernando Marcato veio dizer que estava em negociação com a gente. Até então a gente teve uma reunião, ele disse que iria procurar o secretário executivo do Programa de Participação e Investimento, Bruno Oeste, marcou uma reunião que foi cancelada na semana atrasada. Foi dito que estava tendo transferência para os empregados. Onde que está escrito isso? Foi dito que a gente poderia ser transferido a resolução 206, que está travando todo mundo aqui e obrigando a gente a ir para a empresa nova, para a concessionária, para trabalhar na iniciativa privada, não foi revogada. E é uma resolução administrativa. Para ela cair, basta você retirar uma assinatura, você faz isso com 2 horas. Então é uma falácia. Até então, estamos há 3 anos perguntando o que vai acontecer. E, como se isso não bastasse, eles colocam um edital, um estudo de desenvolvimento desse sistema, onde a incerteza da concessão do serviço está exposta na argumentação da equipe técnica do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Não é eu que estou falando. O Tribunal de Contas do Estado disse que há incerteza e um sério risco para prejuízo dos cofres do governo do Estado, caso seja feita a concessão dessa forma. Sabe para que é interessante, gente? Para a empreiteira que pegar 3,2 bilhões, gastar fazendo o mínimo possível, lucrar e depois entregar a concessão. A gente viu isso. Isso aconteceu no aeroporto do Galeão, onde a Odebrecht ganhou uma licitação de 7 bilhões. 7 bilhões. Lucrou horrores com a obra e entregou essa concessão depois falando que não tinha condição, que era insubsistente. Isso está acontecendo com a Supervia no Rio de Janeiro. 3 concessões já passaram por lá. Uma CPI foi feita. Depois de quantos anos? Ela foi concessionária em 2003, não foi isso, Alda? 98.
98? Pois é. Já vamos aí para mais de 20 anos essa concessão. E hoje ela foi alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde foi recomendado que ela seja reestatizada para que se evite intervalos de 40 minutos, interrupção do fornecimento do sistema, inclusive risco à população. A receita da concessão do metrô trair não é só para mim, não é só para os empregos, é para a cidade. E a gente está falando do Estado, está falando que está quebrado, que quer fazer um regime de recuperação fiscal, mas quer pegar um serviço aqui, que está hoje operando com o primeiro trem que chegou aqui em 86, circulando até hoje, falando que vai assumir um serviço que está entrando aqui, que gera que demanda um subsídio de 130 milhões anuais. A gente tem hoje, gente, uma forte demanda de uma empreiteira que quer mamar no metrô. E é por isso que a gente tem que fazer isso. E essa mamada que ele quer dar aqui não pode ser à custa do emprego de 1.600 funcionários. Não vai ser! Hoje, a gente traz aqui um encaminhamento de greve total, por tempo indeterminado, a partir das 0 hora do dia 14. Não tem mais. Esgotou. Faltam 10 dias para o leilão. Até hoje não chamaram os metroviários. Então agora, se quiser conversar com os metroviários, vai ter que esperar. A nossa opinião, o encaminhamento da diretoria que é essa. Nós vamos anunciar agora as inscrições. Está inscrito aqui por enquanto para falar o Pedro e o Pablo. E estamos abertos à proposta da categoria. Ok, pessoal? Pessoal, boa noite. Se você ficar mais assim, Pedro, ó. Pedro, quanto mais pra cá, melhor. Que melhor, né? Isso. Pessoal, eu vou ser bastante breve. Eu queria só dividir algumas impressões que eu acho que é importante, assim. A primeira delas é que a gente tem conseguido resistir. A gente tem conseguido segurar a privatização do metrô. Isso é um fato importante. Não é que tá tudo fato dado e acabou e vai vender dia 22... Peraí. Fica com cara de deboche, velho. Esse é o problema. Moça! Ô, moço, você podia deixar o companheiro prestar atenção? Deixa ela aí. Deixa ela prestar atenção. A gente deixa você ficar. Pode deixar, não. Pessoal, vamos lá, senão a gente perde o foco da nossa assembleia aqui. Vamos pedir... Eles estão aqui pra isso. Pessoal, pedir a atenção da categoria aqui, senão a gente se dispersa. Podemos continuar aí? Senão a gente vai se dispersar. Vamos só ignorar. Então, companheiros, vou ser bem breve. É o seguinte, a gente está diante de uma situação que não está dada, nós não temos nada resolvido sobre o nosso metrô. Não dá para afirmar que a equipe de transição vai colocar no relatório a não suspensão do metrô. Então essa disputa é uma disputa importante. Lembrando que a equipe de transição ela não tem o poder de decisão exatamente. Cabe ao atual governo suspender ou não, a gente sabe a posição do atual governo, então não depositamos esperança neles. A gente tem uma série de ações na justiça, a gente pode conseguir alguns dias com base nisso, mas o que eu queria concentrar aqui é sobre a nossa ação política. Porque eu acho que o que pode virar o jogo a nosso favor são as nossas próprias ações. Porque a disputa está dada, a gente está vivendo uma queda de braço, e como a gente se coloca nessa disputa é muito importante. O sindicato está chamando a categoria para parar toda a atividade de trem a partir de quarta-feira e só retomar o serviço na CBTU quando a gente tiver a suspensão do leilão. Para isso funcionar e funcionar bem, a gente precisa ser uma categoria coesa e unida. A gente precisa conversar com cada um dos nossos colegas, especialmente os que estão vacilantes. Porque tem muito discurso aí, alguns inclusive colocados na cabeça do peão por parte da chefia, que existe outro caminho e outra possibilidade. Não existe. Não existe. Independente do cargo que você ocupa, quanto tempo de empresa você tem, o caminho desenhado para nós é a demissão depois de 1 ano da assinatura do contrato. Hoje não existe outro caminho. Qualquer coisa que eu vim aqui falar é ilusão, é para o futuro. Não tem nada construído com relação a isso. Então nós estamos todo mundo no mesmo barco. Apesar de ter alguns que acreditam
que tem aí Costa Quente, essas coisas, não vamos cair nessa balela. Outro papo que ganha força na categoria é o papo de que vou ter os dias cortados, não sei se vale a pena, vai mexer no meu salário, e eu vou ser bem franco. Eu não vou ser aqui leviano, nem vou ser mentiroso de dizer que nós vamos negociar e resolver. A gente sempre tenta, mas entre tentar e conseguir existe uma diferença. Se a gente se amedrontar, se a gente correr por conta de corte de salário, aí nós não temos força para segurar o metrô público. Mas depois não vai ter salário nenhum. Exatamente. Mais vale ter o corte no salário agora e fazer uma greve forte do que não ter emprego. E isso a gente precisa dizer para os nossos colegas que estão vacilando, os que têm dúvida. A gente precisa criar esse sentimento na categoria. Outra coisa que é fundamental, a gente tem uma greve que movimente. Então, para além de parar na quarta-feira, o sindicato está chamando a categoria para estar junto. Quarta-feira, 8 horas da manhã, na sede e no Pátio São Gabriel. Vamos fazer um piquete, porque a gente precisa constranger quem fura greve. A essa altura do campeonato, qualquer companheiro ou companheira metroferroviário, isso é uma opinião minha, que se coloque contra a greve, está jogando contra a categoria. Se hoje qualquer colega nosso se coloca contra a greve, ele está se colocando como inimigo da categoria. E nós precisamos dizer a eles, companheiro, que você está do lado errado. Você, quarta-feira, com a categoria parada, você vir bater ponto, está errado. Você está traindo a categoria, você está jogando contra a nossa greve. Desiste de bater ponto e vai para casa. Então, para isso acontecer, nós precisamos ter a categoria junto com o sindicato, no São Gabriel e na sede, fazendo os piquetes. E a gente precisa também, além disso, queria também chamar a categoria para um ato dia 19. Dia 19 é a diplomação do Zema, né, e da Assembleia. A gente precisa dizer para... Não só da Assembleia, deputados estaduais e federais. Só que os federais são em Brasília, né? Aqui também? Show. Então, só para não ficar dúvida, a diplomação do governador do estado, de todos os deputados federais e estaduais eleitos, vai acontecer aqui, dia 19. E é um absurdo, porque a gente está há meses, para não dizer anos, conversando com vários parlamentares, e nessa hora derradeira, no momento final, a gente precisa de ter o apoio deles, e a gente precisa ir até eles dizer da necessidade de estar do nosso lado. E para finalizar, companheiros, eu e o Leôncio vamos estar em Brasília, talvez a Alda vai com a gente também, enfim, mas a princípio eu e o Leôncio. A gente, em Brasília, tem um limite muito pequeno para negociar. A gente fala, a gente conversa, a gente tenta, a gente bate na porta, a gente insiste, mas a gente só tem força mesmo quando a gente está parado em greve unido. Para a gente ser ouvido em Brasília é muito importante, na quarta-feira esse metrô está completamente parado. E é com isso que eu queria encerrar, pedindo à categoria esse apoio, esse voto de confiança. Assim. Não dá para agora a gente vacilar, não dá para agora a gente cair em papo de gestor, de chefe, papo de quem tem medo, de quem tem receio, de quem quer costurar outra coisa na nossa cabeça. Vamos parar esse metrô e vamos fazer o governo recuar dessa proposta. Fábio Gabriel, cheguei. Pessoal, primeiramente eu acho que aquele que não sabe contra quem luta está fadado a ser derrotado. Eu acho que é importante a gente entender as coisas. Eu tenho acordo aqui com parte da carta, o problema é o penúltimo parágrafo do que o Daniel leu aqui. Acho que na próxima vez o sindicato tem que vir com mais cópias para todo mundo poder ler e distribuir. Mas distribui para o pessoal e para o pessoal acompanhar aqui o meu raciocínio. Primeiro eu quero dizer o seguinte, em 2018, tinha muito companheiro que falava assim, não, mas o Bolsonaro não vai fazer isso não. Em 2019, muito companheiro falou, não, mas isso aí não vai chegar. O problema é que hoje a única coisa certa que nós temos é um edital com uma data de leilão para o dia 22. E eu acho que a gente tem que ter isso em mente, que todo mundo que não acreditava, agora não é possível que não está acreditando. O negócio está aí. E o que a gente está vendo? A gente está vendo uma campanha da mídia, do governo, certo? Do governo do estado principalmente, indo para cima mentindo, falando, ah não, eles vão ser transferidos sim. Vão ser transferidos como?
Eu estava em Brasília na última viagem que o sindicato fez, quando eu ainda era o diretor do sindicato, e o secretário Marcado desmarcou a reunião que estava marcada para sexta-feira, com todo mundo lá em Brasília, vale bem lembrar isso. É esse o diálogo que ele está propondo? Então, assim, a gente tem que ter muito claro o que nós queremos com essa greve. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer aí, que nós queremos com essa greve, é a suspensão do leilão. Ponto. Porque essa aí, não, amanhã a gente conversa. Agora acabou o papo de dar um voto de confiança em juiz, desembargador, porque todos os votos de confiança a gente já deu. E estamos aqui, faltando 10 dias e o nosso leilão marcado. E a gente tem que aprender com os erros do passado. Agora, a outra coisa é, contra quem nós devemos lutar? Porque existe nesse momento, por mais que houve uma vitória do conjunto da classe trabalhadora e dos explorados e oprimidos desse país, que foi no dia 30 de outubro, esse governo ainda não tomou posse. E quem pode desmarcar o leilão, e quem deve desmarcar, é o governo constituinte. E o governo, e o quarto parágrafo aqui diz, a categoria decidiu por chamar greve geral a partir do dia 14. Tem um acordo. Por tempo indeterminado, porque não estamos vendo, até o momento, sermos ouvidos pela equipe de transição. Aqui tem um erro. Nessa única frase tem um erro, o meu erro é qual? O erro é que a equipe de transição ela pode falar o que for, mas quem vai desmarcar é o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, ministro da Economia. Então, nesse parágrafo aqui, a gente comete um erro, que é virar nossa munição para um governo que ainda não tomou posse. Eu sou a favor da greve. Agora, aqui está faltando a gente denunciar o papel do Zema, o papel do Bolsonaro, e nós estamos atacando quem de fato nesse momento não vai resolver o nosso problema, porque a equipe de transição pode até falar, como inclusive o GT de Cidades falou pra gente, que é contra a privatização. Só que quem vai barrar isso é o governo federal e não a equipe de transição nesse momento. Então, nós temos que fazer uma greve, agora nós temos que ter consciência contra quem nós estamos lutando, quem são os nossos inimigos. Porque os nossos inimigos não é porque perderam no dia 30 que foram embora. Eles estão na porta de quartel, na porta de estação agora, estão em tudo quanto é lugar. Nós temos que varrer o bolsonarismo desse país. E para começar isso, nós temos que saber muito bem quem são os nossos inimigos, quem são os nossos aliados e contra quem a gente tem que lutar. Pessoal, alguém mais quer falar aqui? Ou a gente já pode dar encaminhamento? Depois eu quero falar duas coisas com você, sobre a Refé e um outro assunto que eu gostaria de dar um informe para vocês, tá bom? Boa noite, companheiros. A classe trabalhadora, categoria metroviária, ela está enfrentando nesse momento a categoria metroviária nesse momento enfrenta, além dos interesses escusos desse governo Zema, do governo federal, tem o interesse aí da mídia. Hoje eu vi da Rádio Tatiaia que o metrô só vai poder ser efetivo se for privatizado. Só existe metrô se for privatizado. Então, se coloca na cabeça da população a ideia de que só existe obra se o metrô for privatizado. Que esse dinheiro que está lá para ampliar o metrô, ele só pode ser aplicado se o metrô tiver uma gestão privada. Isso é uma falácia, é uma vergonha, é uma mentira que se coloca a população, e a população eu acho que a população está entendendo essa mentira, está achando que é verdade isso aí. E nesse sentido, paralelo a isso, fala que o sindicato e a categoria metroviária é contra a privatização por um interesse corporativo, que só existe esse movimento contra a privatização por conta de defesa do emprego. É necessário que se coloque para a opinião pública
que isso também é uma mentira. A categoria ela não está nesse movimento que nós estamos vendo aqui, que fatalmente vai ter desencadear uma greve. Não é só por conta de interesse corporativo de defesa de uma empresa. Todo mundo aqui tem muito bem claro que a defesa é de uma empresa pública para prestar um serviço de qualidade para a população, a preço que a população possa pagar e poder cumprir o que está na Constituição, que é o direito de ir e vir. É isso que é a base da questão. O metrô, ele é público para poder cumprir o que está na Constituição, que é o direito de ir e vir. Para a população carente, o aposentado, o estudante, o desempregado, o trabalhador informal, todo mundo poder pegar o transporte a preço baixo. É a tarifa social. E isso acaba, naturalmente, com a questão se o metrô for privado. Essa é a ideia. Eu acho que o sindicato e a categoria junto tem que mudar essa versão que está sendo colocada pela mídia e colocar que a luta é por um metrô de caráter social. É um transporte que atenda uma população carente. Esse é o objetivo de empresa estatal. A empresa estatal não serve para dar lucro, não é para isso. Na minha concepção, empresa estatal pública é para atender a população que necessita. Eu acho que essa sempre foi a nossa missão, enquanto metroviário. Né? Eu aposentei já há 3 anos, mas desde que eu já entrei com essa concepção, quando eu entrei lá em 1985 no metrô. Você trabalhou na luta desde hoje. Estou aí. Da máquina de pessoa nativa. Eu estou aí porque eu entendo que essa importância que o metrô tem enquanto empresa pública de qualidade, para prestar um serviço à população carente. E aí eu queria até complementar o que o Daniel falou aqui, a questão do interesse das empreiteiras aí, da privatização, não é a operação. A operação não dá lucro. Todo mundo sabe disso. Porque ela sabe, para poder dar lucro, vai passar uma passagem para R$7, para R$8, para poder pagar a concessão e ter lucro. Então, a questão é ter os dinheiro, quanto que é, Daniel? 3,2? 3,2 bilhões no bolso. As empreiteiras querem isso. Posto esse dinheiro, nem sei se vocês vão conseguir fazer uma obra de metrô com esse valor, porque não dá os 5,5 quilômetros, se não me engano, daqui no Barreiro, de Calafate Barreiro. Esse dinheiro não é suficiente. Não é suficiente para bancar linha, bancar construção de estação, de sistema de sinalização de energia, pátio, comprar trem. Não é possível com esse valor fazer um sistema completo do Calafate ao Barreiro. Sem falar a questão operacional lá de estação Calafate ser uma estação de conexão, isso não funciona. Né? Então, as empreiteiras querem o seguinte: pegar o dinheiro para fazer obra, pôr no bolso, depois que estiver pronto, e olhe lá se vai ficar pronto, abandona isso aqui, que se dane. Que se dane. É o que foi falado aqui, lá na Supervia. O metrô do Rio também é a mesma coisa. Não é? O metrô do Rio, depois que privatizou, você entra. Eu fui lá no Rio uma vez, depois de privatizado, você tinha lá o cara da sala lá técnica dentro da estação, ele era responsável pela segurança na plataforma, ele era responsável por tudo da estação. Era um cara para tomar conta da estação enorme. Porque eles demitiram todo mundo para ter lucro. Essa é a realidade. Então, não podemos entrar nessa falácia, essa mentira de que construir metrô é só quando está privatizado. Isso é mentira. A gente pode construir um metrô se tiver público. Ou o que está aí foi construído, foi uma empresa privada? Não. Então é aceitar uma mentira. Então eu acho que é isso, a gente tem que tentar colocar a opinião pública a nosso favor, porque ela vai ser prejudicada. Né? Então, esse recado que eu queria dar para vocês, e toda a minha solidariedade ao movimento, e vão aí em frente,
nessa luta contra a privatização, com a greve firme que vocês vão fazer. Pessoal, depois da fala dele, a gente vai encaminhar, porque eu sei que tem muita gente aqui que tem que horário de refeição e todo mundo. Boa noite, companheiros, companheiras. Eu só queria dizer uma frase, um ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. É hora de espernear, é final de campeonato, é hora de entrar de sola, é hora de ir com tudo, né? Porque a gente tem que ser visto, a gente tem que, né, ser visível, né? A visibilidade, a gente tem que aparecer, né? Nesse momento, a gente tem que gritar, tem que espernear, tem que ir pra rua, fazer barulho, né? Eles têm que nos ver, eles têm que nos ouvir. A gente tem que chamar atenção para nós. Se a gente não chamar atenção, vai passar batido, né? Quem não é visto não é lembrado. Valeu, Evaristo. Obrigado. Pessoal, se vocês puderem chegar um pouco mais para cá, para a gente poder fazer a questão pro Marcos bater a foto e registrar. E, por favor, assim que ter a votação, não vão embora, que eu tenho um assunto da Refé e um outro para comentar com vocês, tá bom? Na hora que votar, mantenha a mão suspensa, que eu vou tirar uma foto com as mãos tudo levantadas e depois eu vou filmar. Mas, ó, vai ter a mudança no Que? A mudança que eu propus aí. A carta, não. O pessoal vai trabalhar em cima da carta. Ó, me pegou aqui a questão da carta. Só para lembrar o seguinte, apesar do Pablo ter falado que é contra o governo federal, mas também é contra a equipe de transição, porque a equipe de transição tem um poder muito grande também para o mercado. Não é para decidir, mas para o mercado. Uma vez que a equipe de transição fale que é contra a privatização e contra o leilão, com certeza o mercado fica preocupado. Quem tem, fica nervoso. Fica nervoso e... Não, eu falei com ele que a gente vai trabalhar na carta e depois isso. Beleza? A gente está discutindo de que forma que a gente vai trabalhar. Pode ser, gente, dessa forma? O pessoal do sindicato vai trabalhar, vai acrescentar o que está ali, dentro daquilo que a gente entende, e depois a gente publica nas mídias e tudo mais, ok? Em regime de votação, a proposta do sindicato é que na 0 hora do dia 14, os metroferroviários estejam parados, ou seja, greve a partir do dia 14, 0 hora do dia 14. Quem é a favor se manifeste. Levante a mão. Greve! Quem é contra? Quem se abstém? Então, a partir de... Pede para manter a mão levantada, eu vou tirar uma foto. De novo? Eu vou tirar uma foto agora. Nós vamos levantar, que eu fiz Por favor, gente, mantenha a mão levantada aí que ele vai bater uma foto. Na hora que você chegar aqui, a gente levanta a mão, pode ser? Vamos baixar a mão aí que nós vamos chegar aqui. Eu peço para vocês levantarem a mão, por favor. Aí, já está batendo? Levanta a mão, galera! Duas mãos? Dois votos. É bom, Hélio. Fazer duas greves. Quem se absteve, já falei, ninguém se absteve. Então, vamos lá. Então, a partir de 0 horas, no dia 14, os metroviários estão de greve. A gente vai comunicar a empresa, vai fazer com a empresa a comunicação. Uma assembleia. Gente, duas coisas. A gente está propondo uma assembleia dia 16, que é sexta-feira, às 17h30 aqui. Quem é a favor da assembleia na sexta-feira, dia 16, às 17h30? Por favor, se manter. Ô, Hélio, deixa eu falar, Hélio, a gente tem que marcar a assembleia independente de qualquer coisa, porque se vier que a gente vai ter que conseguir alguma modificação, que a gente tem uma notícia positiva, como é que eu vou avisar a categoria? Não, eu acabei de falar, é só dia 16, sexta-feira que eu estou falando. Assembleia. Não, em regime... Ô, gente, greve não é para fazer greve de pijama, viu? É para estar em casa, não. É pro cozinho, só para vocês saberem, o Pedro anunciou aqui, dia 19,
com a posse, com a diplomação do governador, deputado estadual, federal, a gente vai fazer um ato lá na porta. A gente vai procurar... Isso, a gente vai ter que fazer um ato com faixas, com dizeres, para que chegue até onde tem que chegar. E para isso todo mundo tem que estar aqui. Na porta da sede da oficina. Exatamente. E outra coisa, o Pedro fez a proposta e todo mundo aqui aplaudindo o Piquet na porta da sede e no São Gabriel. E aproveitar e fazer no papel também, no Eldorado também. Então são 3 lugares: Pátio São Gabriel, sede e Pátio Eldorado. A gente tem que fazer isso. Então greve não é para ficar em casa. Greve é para dar junto e fazer movimento. Deixa eu falar um negócio com vocês. A gente vai procurar saber. Em regime de votação, quem é a favor da Assembleia na sexta-feira, dia 16, às 17h30? Quem é contra e quem se abstém? Muito obrigada aí. Agora, só um instantinho. 2 comunicados. O primeiro, quem tem refé, por favor, continue tirando o print do seu saldo lá.